Boa noite, a paz do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez, né, na nossa live aqui, mais uma vez, né, para discutir um pouquinho a respeito da palavra de Deus. Hoje o nosso tema é os avivalistas. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre os avivalistas, né, da história da igreja. E queremos pedir para que todos que estejam aí conosco, né, e convide mais um, convide seu irmão, seu familiar, mande o link lá para outros, né, para que a gente possa todos aprender um pouquinho mais a respeito da palavra do Senhor, a respeito dos avivalistas, daqueles que formaram a igreja avivada que nós temos hoje. Então, para começar, nós vamos orar, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, nós te agradecemos, Pai amado, pela oportunidade que o Senhor nos concede. Te agradecemos, Senhor Deus, por todos, Senhor Deus, aqueles que estão assistindo, aqueles que vão assistir, Senhor. Te agradecemos pela vida de cada um, Senhor Deus. Também pedimos, Senhor Deus, que da mesma forma que o Senhor operar aqui no nosso meio, operar aqui neste lugar, possa operar na vida de cada um que está vendo ou que vai ver. Senhor, que a tua graça, Senhor Deus, o teu poder seja sobre as nossas vidas, Senhor Deus. Que haja um derramar, Senhor, nessa noite do teu Santo Espírito, Senhor, e que todos nós, Senhor, possamos ser tocados pela tua presença. Deus Todo-Poderoso, tudo que fizermos aqui, Senhor Deus, tudo que produzirmos aqui, Senhor, que seja para a tua glória, para a exaltação do teu santo nome. Deus amado, te pedimos, Senhor Deus, neste momento, que o Senhor esteja conosco, Senhor, e que a graça, a unção, Senhor Deus, manifeste no nosso meio. Te peço no nome de Jesus, agradeço por tudo. Bem? Então, falando de avivamento, né? Nós vamos, eu não sei o que trouxeram aqui, né? Mas hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre os avivalistas, né? E aqui apontaram o William, né? Então vou começar com ele. A paz do Senhor a todos que estão aqui, a você que está assistindo. Né? E hoje é bem interessante, que nem o pastor Miguel falou, né? Hoje é um tema sobre os avivalistas, né, da história. E quando a gente começa a ler sobre cada um, e cada um tem algo interessante a nos ensinar e o que eles fizeram, né? E eu peguei especificamente sobre o William J. Seymour, acho que é assim, né, que fala, né? Que foi um dos principais líder do movimento pentecostal no início do século XX. E eu comecei a ler sobre ele e é engraçado que a gente vai chegar até a Rua Azusa lá, né, que é onde aconteceu o avivamento, né. Ó, aí eu vou ler um pedacinho aqui que eu escrevi aqui, né, sobre William J. Seymour. Foi um dos principais líderes do movimento pentecostal no início do século XX. Ele nasceu em 1870 nos Estados Unidos, filho de ex-escravizados, e enfrentou muitas dificuldades, incluindo racismo e pobreza. Seymour ficou conhecido por liderar o famoso avivamento da Rua Azusa. Se eu não me engano, acho que aqui no Brasil tem até uma peça de teatro, né, sobre a Rua Azusa, né, que é bem interessante, né, aqueles relatos sobre como aconteceu. E eu vou enfatizar sobre isso, né, sobre o avivamento da Rua Azusa. Ó, o avivamento da Rua Azusa foi um movimento religioso cristão que ocorreu em 1906 em Los Angeles, na Califórnia. É amplamente reconhecido como um ponto de partida do movimento pentecostal moderno, marcado por experiências espirituais intensas e práticas carismáticas como glossolalia, que eu até tive que ver o que era isso, né? Que é falar em línguas. Aí, a influência do avivamento da Rua Azusa espalhou-se rapidamente através dos missionários e visitantes que levaram a mensagem pentecostal aos outros países. Este movimento deu origem à denominação como Assembleia de Deus e influenciou igrejas na África, América Latina, Ásia, moldando profundamente o cristianismo no século XX. E aí agora voltando, né, ao William J. Seymour, um dos aspectos mais importantes, né, do seu ministério foi a unidade entre pessoas de diferentes raças e classes sociais, algo muito comum para a época. William Seymour deixou um legado profundo.
sendo considerado um dos pais do movimento pentecostal moderno, que hoje alcança milhões de pessoas em todo o mundo. Né? É muito interessante, né, a história, né, do William J. Seymour e como, né, procedeu o avivamento que foi lá na Rua Azusa. Né? Eu já no caso, já ouvi falar sobre isso, né, mas não tinha estudado profundamente, né, onde que era essa Rua Azusa e tal, né. E fica lá nos Estados Unidos, né, para quem não conhece, perdão, deixa eu ver aqui, em Los Angeles, na Califórnia, onde foi que aconteceu tudo isso. E aí esse é um pequeno resumo, né, sobre o ministério de William J. Seymour e como que ele contribuiu para o avivamento não só naquele lugar, né, mas como se espalhou, que a gente viu aqui, né, através de outras pessoas, missionários que levaram esse avivamento para vários lugares do mundo, né, que até hoje a gente, né, faz parte disso, né. E essa é um pouquinho da história sobre William. E agora, Tati? Dá para falar? Pai, Senhor, eu separei um outro um pouquinho menos popular. Eu tentei procurar para fugir um pouquinho dos mais conhecidos, né? Que tenha feito algo tão grandioso quanto esses, né? E aí eu achei a história do jovem David Brainerd. Acho que é assim que fala o sobrenome dele. Ele nasceu em 1718 e faleceu em 1747. Ele morreu bem jovem. Ele começou o ministério dele lá com os 20 anos de idade e ele faleceu com 29 anos por tuberculose. E aí, o que me chamou a atenção, eu vou ler aqui o relato, né? Que ele foi um jovem missionário que dedicou a sua vida curta na evangelização de povos indígenas na América do Norte. Então, ele era voltado para tribos indígenas e ele fez um grande movimento avivalista no meio daquele povo, que a gente sabe que é muito idólatra, né? Porque eles vêm de uma cultura assim, eles têm o Deus Sol, Deus Lua, Deus Fogo e todos os outros deuses. E ele dedicou a vida dele a pregar o evangelho dentro dessas tribos indígenas. E o que me chamou a atenção na história dele foi que ele era órfão, ainda cedo, ele enfrentou lutas emocionais e espirituais profundas, mas teve uma conversão genuína na sua juventude. Então, assim, ele perdeu os pais muito novos, ele perdeu acho que a mãe com 15, se não me engano, e o pai logo em seguida. Então, ele se criou sozinho. E ele tinha todos os motivos ali para não querer falar de Deus, né? Ouvir de Deus e menos ainda falar de Deus. Podia ter usado isso, né? E aí ele dedicou a sua vida a pregar o evangelho. Então, a partir daí, desenvolveu uma vida intensa de oração, chegando a passar horas e às vezes dias buscando a presença de Deus. Com pouco mais de 20 anos, iniciou seu ministério em condições extremamente difíceis, marcada por doenças, solidão e rejeição. Um marco poderoso em seu ministério, que eu separei um dos testemunhos que ele escrevia em diários, todo o relato dele, né? De tudo que ele pregava nessas tribos. E aí, em um dos diários dele, ele relatou um grande momento, que foi o mais marcante do seu ministério. Aconteceu durante uma pregação entre os indígenas, por volta de 1745. Detalhe, ele faleceu em 1747, então ele já estava ali num processo de doença. Naquele dia, ele estava extremamente fraco fisicamente, quase sem força para continuar. Mas a sua saúde já estava bem debilitada pela tuberculose. Mesmo assim, ele decidiu pregar e não cancelou o culto. Enquanto anunciava a palavra, algo extraordinário aconteceu. Pessoas começaram a cair de joelhos espontaneamente. Muitos choravam profundamente, tomadas pela convicção de seu pecado. Alguns gritavam pedindo pela misericórdia de Deus, e a atmosfera do ambiente mudou completamente. Brenner descreveu que não era sua eloquência ou sua força, pois ele mal conseguia se manter de pé, mas era claramente a ação do Espírito Santo. Então, assim, ele mal conseguia falar. Então, não poderia ser nada que ele estivesse fazendo, né? Era claramente ali um mover do Espírito Santo. Esse momento marcou o início de um verdadeiro avivamento naquela comunidade indígena. Ele escreveu em seu diário que ficou impressionado ao ver como Deus agia com poder, mesmo através da sua fraqueza. Que nos leva para aquela mensagem de Paulo, né? Quando sou fraco é que sou forte.
porque é quando a grandeza de Deus se revela por meio de nós. O que este testemunho revela é que esse episódio foi um dos maiores marcos do seu ministério, porque mostrou que o avivamento não depende da força humana. Deixa eu só virar aqui. Deus, ele usa pessoas quebrantadas e dependentes. Então ali ele estava no seu momento de mais fragilidade e Deus usou ele poderosamente ali para manifestar o seu poder. A presença de Deus é mais poderosa do que qualquer capacidade natural. Ele teve uma vida bem curta, morreu aos 29 anos, mas ele deixou um impacto que ecoa até hoje. Inclusive, eu ia falar sobre esse outro aqui, vivalista, que foi o que me levou ao David, que é o Jonathan Edwards. Acho que ele é mais conhecido, né? E o Jonathan se baseou nas pregações de David. Então, assim, pesquisando sobre o Jonathan que eu ia falar, eu cheguei ao David, né? Que foi o pregador que inspirou o Jonathan. E aí o Jonathan fala, né? Seus diários influenciaram profundamente grandes nomes e continuam inspirando cristãos a viverem uma fé mais profunda e dependente de Deus, independente das circunstâncias. A lição central, a história de Bernard, nos ensina que Deus não procura os mais fortes, ele usa os mais rendidos. E uma das frases mais marcantes do seu diário foi: eu anseio por ser totalmente consumido por Deus. E ele foi, né? Ele foi usado poderosamente por Deus, mesmo ali no auge da sua debilitação, que ele não estava bem. E ele contraiu, inclusive, a tuberculose, pregando o evangelho no meio das tribos indígenas. Porque ele é um americano que foi para lá. Então, assim, para os indígenas, aquele local, tá tudo bem. Para ele, não, ele não tinha imunidade nenhuma. Então, ele contraiu a doença lá. Mas mesmo doente, que ele ficou em 45, ele viveu até 47, pregando o evangelho. Ele não se afastou, ele não desistiu, ele continuou pregando o evangelho no meio daqueles povos indígenas. Então, assim, é um jovem que tinha todos os motivos para desistir, para não pregar, teve uma vida difícil, não teve os pais a vida toda, né? Perdeu os pais muito jovem. E mesmo assim ele continuou dedicando a sua vida a Deus. E isso leva a gente a pensar, né? Quantas vezes a gente não, por menos já não quer, né? Por menos a gente já quer parar porque é cansativo, a gente tá cansado e a gente não passou nem pela metade, né? Então, eu fiquei bem reflexiva nisso, justamente por conta disso. Por exemplo, tô numa semana que não tá boa, e aí eu fico assim, nossa, tem que vir aqui no culto de jovens, tô numa semana que não tô legal. Aí o rapaz aqui doente foi pregar para uma tribo de indígenas, é para fazer calar a boca mesmo, né? É pra gente poder dar um chacoalhão assim e perceber que a gente reclama de boca cheia, né? A gente deixa de servir a Deus por motivos tão fúteis. E ele não ganhou a vida, ele ganhou a vida eterna, mas assim, ele não foi curado, né? Deus podia ter curado ele ali. E não é sobre isso, servir a Deus não é sobre o que ele pode me dar, o que ele pode fazer por mim, mas é o que eu consigo fazer para agradecer pela misericórdia que ele já derramou naquela cruz, né? Então é isso, não é sobre o que Deus dá para mim, é o que eu posso fazer para retribuir algo que ele já me deu. Algo tão maravilhoso que é a vida eterna, que eu tenho certeza que esse rapaz, assim como outros grandes avivalistas que já se foram, como os apóstolos, como os discípulos, todos estão lá na glória com ele, porque ele reservou isso pra gente. Amém? Eu acho que era isso. Minha pesquisa era essa. A paz do Senhor, a todos que estão aqui nos assistindo. E a minha pesquisa é sobre o Evan Roberts. Ele nasceu em 1878 e nasceu em um vilarejo na região sul de Gales, no Reino Unido. Ele nasceu numa família muito humilde. Os seus pais eles eram cristãos e muito cedo ele aprendeu os princípios da Bíblia. E com 11 anos de idade começou a despertar nele o desejo de orar e de buscar mais a presença de Deus. E com isso ele buscava, ele orava e foi se intensificando essa chama que ele tinha no coração. E quando ele completou 18 anos, ele sentiu que não era só ele que precisava desse avivamento. A cidade, o país onde ele morava, em Gales, precisava sentir essa presença, precisava ser transformado.
Então, com 26 anos de idade, ele disse: Eu acho que eu estou pronto para viver aquilo que Deus tem para derramar sobre a minha vida. Então, ele sentiu de ir em cada cidade de Gales para pregar o evangelho. E com essa atitude dele, as pessoas começaram a ser transformadas, avivadas pelo Espírito Santo. Então, isso começou o grande movimento, o grande avivamento naquele país. E então, com isso, mais de 100 mil pessoas se converteram em pouco tempo. Então, igrejas ficaram cheias diariamente e houve mudança visível na sociedade. Então, os bares acabaram ficando vazios, os crimes diminuíram e as pessoas, quando se reuniam na rua para conversar, elas falavam do mover de Deus, elas falavam do agir de Deus. E isso se espalhou não só ali no país de Gales, mas em todos os lugares. As pessoas iam até Gales para ver o que Deus estava fazendo. Então, aqui também diz que, depois, deixa eu ver aqui, aí também teve algumas histórias, né, dos chefes de empresas que chegavam e perguntavam para os funcionários: o que está acontecendo? Que vocês estão diferentes, a postura de vocês estão diferentes. Eles falavam: a gente ora antes de começar a trabalhar, a gente fala com Deus. Então, as pessoas eram impactadas naquele lugar. E aqui também é interessante que é uma lição, na verdade. A vida de Evan mostra que Deus pode usar alguém simples, porque ele veio de uma família simples, veio de uma família humilde. E a atitude dele de orar, de buscar a presença de Deus, fez com que muitas pessoas sentissem, né, esse avivamento, fez com que muitas pessoas fossem avivadas. E é isso que muitas vezes precisa na nossa vida, é a gente buscar, né, fazer a nossa parte. Porque às vezes a gente espera das pessoas, né, do pregador, a gente espera do pastor, de algum membro da igreja, mas às vezes o avivamento começa por nós, da nossa busca, né? Ele era simples, um jovem simples, humilde, e as mensagens dele era simples. Ele falava sobre a palavra de Deus, sobre o amor de Deus, e só que o que agia ali era a presença, era o Espírito Santo, que faziam com que as pessoas sentissem de fato o agir, o mover. E foi então que Deus transformou, né? Foi um grande mover de 1904 até 1905, teve esse mover em Gales. É isso. Eu fiz umas anotações aqui quando elas estavam falando que eu achei bem interessante. Aqui. Tanto a Tati como a Alzinei estavam falando aqui, né, sobre as pregações e avivamentos, e era em locais diferentes, né, era em tribos, na cidade, né, e o que eu li aqui também que foi lá na Rua Azusa, sempre foi em locais diferentes que o avivamento aconteceu, né. E aqui quando a Tati falava sobre a história do David, né, eu lembrei que uma vez eu tive uma experiência numa tribo indígena, lá em Mato Grosso, lá depois de Cuiabá, lá numa aldeia. E na época nós fomos cantar, né, quando eu estava em dupla lá, e nós chegamos lá, daí a gente queria saber como é que era a cultura deles, como é que eles faziam, né, a pregação e tudo mais, né. E aí eles começaram a explicar que, sabe como é que eles espalhavam a palavra de Deus para as outras tribos na volta? Isso a gente está falando no Brasil, né. Eles gravavam a voz deles no gravadorzinho assim de fita, a palavra de Deus, tipo assim, um exemplo, né? Pegava o gravadorzinho ali, aí começava: o Senhor é meu pastor, nada, Salmo 23, começavam a ler todo o salmo, e aí eles gravavam a palavra de Deus com a voz na fita. E aí eles espalhavam nas outras tribos essas fitas, porque era meio que escondido, assim, sabe? Aí, tanto é que uma vez eles falaram que eles prendiam algumas pessoas, alguns missionários que queriam pregar, né? Até eles falaram de um jeito meio engraçado que às vezes o missionário, tipo assim, eu consigo fazer, eu consigo pregar, e aí ia tentar pregar na outra tribo e acabavam prendendo eles. Aí eles falavam que eles tinham que ir lá, reunir o pessoal e tentar soltar, né, esses missionários, tinham que negociar, aquela coisa toda, né?
e para ver que a gente não vai longe, né? A gente aqui tem que dar graças a Deus que a gente tem acesso à palavra, né? Tem liberdade para pregar, né? A hora que a gente quiser, né? Se quiser abrir uma live de madrugada, pode falar da palavra de Deus, como acontece muito, né? E, e eles tinham essa dificuldade lá. Aí uma das coisas que, como a gente está falando sobre avivamento, né? Os avivalistas, né? Eu lembro que uma das responsáveis lá da aldeia que estava fazendo o evento, né? Que era uma índia, ela comentou que eles estavam começando a ter curso de teologia na aldeia. Que daí vinha um pessoal lá de Cuiabá e aí estava começando a dar teologia. E eles estavam começando a explicar esse mover do Espírito Santo e tal, né? E aí eu achei interessante o negócio que ela falou que quando às vezes tinha algum evento, congresso lá dentro da aldeia mesmo, aí, aí tinha um mover assim do falar em línguas estranhas, tal, de quem ia cantar, quem ia pregar lá. E aí aí ela me contou que eles ficavam meio assim, meio assustados, né? Porque eles não sabiam o que acontecia, porque a pessoa falava em outra língua, né? E aí ela falou assim, aí ela falou assim, então não fica assustado, se o povo ficar assustado, né? Porque ela falou, né, recém a gente está aprendendo sobre o batismo do Espírito Santo, o mover, né, como é que funciona o avivamento, aquela coisa toda, né? E é interessante, né, como é que as coisas acontecem em vários lugares, né? E aí eu lembrei desse fato, né, que eles falaram que eles meio que ficavam assustados quando viam línguas estranhas, né? Que recém estava sendo explicado para eles. E, e aí outra anotação que eu fiz aqui, né, que Deus, ele se manifesta independente do local e de formas diferentes, né? Então, a Alzineia às vezes fala, né, nas lives dela, que ela fala que a gente não pode limitar o Espírito Santo, né? Ele age da forma que ele quer, né? Do jeito que ele quer, né? E às vezes quando a gente limita, né, a gente não vive um milagre, muita coisa, né? A gente acaba não vivendo, né? E aí eu lembrei desse fato, né? Da aldeia, que eu lembrei que a Tati falou sobre o avivalista David, né? Que pregava nas aldeias. E não é fácil mesmo, assim, né? Então, e tem muitos lugares do Brasil que precisa ser alcançado ainda, né? E aí, graças a Deus que tá chegando a internet. Nessa aldeia que eu tive, eles tinham Oca. Eles moravam em Oca ainda. Aí tinha uma base, assim, que era a igreja. Eu lembro que a igreja era feita de tijolo normal, assim, sabe? Toda, assim, como é que é? É moderna, assim, né? E aí tinha mais uma casa no meio da aldeia, que daí era onde eles recebiam, né? Os cantores, pregadores que iam lá na aldeia, lá, né? Aí o resto era tudo Oca, assim. Aí eles até cantaram um fato engraçado que foi uma dupla, né? Bem conhecida até, gospel cantar lá. E aí eles entraram na Oca, assim, e aí eles fazem fogo dentro da Oca, né? Aí a dupla entrou assim, olhou pra cima da Oca assim, por que vocês pintam a Oca de preto? Mas não, por causa que eles fazem fogo lá dentro e a fumaça. Foi assim, né? Que nós botaram de preto. É uma boa teoria, né? Aí essa é a experiência que eu queria compartilhar. Mas pensando bem, tivemos muitos avivalistas, né? Esse negócio da coisa preta aí, eu lembro do telhado da minha casa lá no interior, que era tudo preto, que é fogão a lenha e tal, e aí pretejava tudo. Mas a história dos avivalistas é muito interessante, né? Muitos, se a gente for procurar mesmo, tem muitos, né? Tem aqui um que eu anotei aqui, que é o Parham. Parham é o homem que começou com o batismo com o Espírito Santo moderno, né? Tem muita gente que acha que foi a Rua Azusa, aquele negócio todo, mas começou com Parham, porque ele não se conformava em ver a igreja, o pessoal entrar no culto, todo mundo estático, ficar lá parado, fazia o culto, a liturgia do culto e todo mundo ia embora. E ele ficava perguntando, mas onde está o Espírito Santo? Onde está o fogo do Espírito Santo? Ele lia Atos dos Apóstolos e falava assim, onde estão essas coisas aqui? Por que não acontece hoje na igreja? E ele começou. Aí ele enfrentou, foi para a faculdade, teologia, para estudar exatamente sobre isso, por que não acontecia essas coisas, né? E ele teve uma experiência na igreja dele, que ele começou
a orar com o pessoal lá para orar, né, para que se recebesse o batismo com o Espírito Santo. Eu já comentei aqui na igreja. É que eles oraram por 40, acho que 40 noites, lá, 40 dias, e nada acontecia. Aí, um certo dia, uma irmã falou para ele assim, ó, porque talvez se você impor as suas mãos na minha cabeça, a gente receba o batismo com o Espírito Santo. E ele fez isso e ela recebeu o batismo com o Espírito Santo. Ela começou a falar, eles não falava de batismo com o Espírito Santo, né? Ela começou a falar em outra língua que ela não conhecia, que ela não tinha aprendido, né? E aí Parham, então, usou isso como um sinal do batismo com o Espírito Santo, né? E depois ele começou a dar aula na faculdade, né, sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre o avivamento. E Seymour foi lá para aprender, né? E como lá tinha aquele problema racial, né? A escola era de branco, Seymour era negro, né? Não podia entrar. Mas aí permitiram que Seymour, ficasse no corredor. Ele aprendeu com Parham sobre o Espírito Santo, sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre os dons espirituais, né? E o interessante desse Parham é que quando começou o avivamento na Rua Azusa, ele foi lá, ele participou, só que ele era branco. E ele não achava que Deus não podia usar o moreno lá, Seymour, né? Por causa do racismo que existia na época. Ele não aceitava, ele até participou das reuniões, mas ele não aceitava que Deus pudesse usar, igual estava usando o Seymour, né, da forma que estava usando, para difundir o Evangelho. E ele passou maus pedaços por causa disso. Né? Chegou a ser, no finalzinho lá da história dele, ele acabou sendo preso. Aconteceu umas coisas lá com ele, ele acabou sendo preso. Mas é interessante a história dos avivalistas, né? Moody é o mesmo exemplo seu, que ele começava a pregar, as pessoas começavam, caía de joelho, se arrependiam, né? Mudavam. Então essas pessoas que mudaram o mundo, é, é, não é. Tinha mudança, o bar começou a ficar vazio, os lugares, as pessoas se reuniam para falar de Deus, não era mais para fazer bagunça. Ai, que Deus. Não era mais para fazer bagunça, era para falar de Deus. E é isso que é o intuito do avivamento. Né? E até hoje. Hoje a gente vê, o pessoal vê a bagunça dentro da igreja e fala assim, tá acontecendo um avivamento lá, mas aquelas pessoas saem da igreja e a vida continua assim, do mesmo jeito. Né? Então aí você vê que não era um avivamento, era realmente uma bagunça. Era realmente uma bagunça. É que era uma bagunça emocionante. Uma bagunça bonita, né? Onde o povo chorava e tal, mas não tinha arrependimento. E se não tem arrependimento, não tem avivamento. É isso que a gente tem que entender, né? Que é onde há avivamento, há o arrependimento genuíno mesmo, onde a pessoa reconhece o que ela fez de errado e procura melhorar. Não é nunca mais pecar, não é sobre isso. Mas é sobre você tentar ser melhor, você mudar mesmo seus hábitos, seus conceitos. A pessoa tem essa ideia assim, então eu nunca mais vou pecar? Não existe isso, né, irmão? Se a gente parar de pecar, a gente já pode ser arrebatado, né? Então a gente não vai parar de pecar porque a nossa natureza é pecaminosa, mas você tem a diferença entre o errar o alvo e você planejar isso, né? É a iniquidade que a gente fala, né? Quando a pessoa já fica com aquela maldade, eu vou fazer acontecer. Então, o avivamento é mudança de vida mesmo. Exatamente. Tem pessoas que eu admiro, avivalista mesmo, que eu admiro, dos nossos dias. Eu admiro o Davi Miranda, ele já faleceu. Mas a igreja dele está aí. E a igreja dele com a doutrina rigorosa. Né? E as pessoas frequentam e aceitam aquela. Quer dizer, como a Tati falou, existe uma mudança de vida.
né? Elas mudam e aceitam aquilo e começam a enfrentar. Eu admiro Manuel de Melo, né? O meu missionário lá, que eu aceitei Jesus no Brasil para Cristo, também, que um avivamento que começou assim do nada. A história dele, pelo menos o que passaram para mim, que eu aprendi, é que ele era da Assembleia de Deus, e parece que uma das irmãs, uma criança ficou doente lá, e ele foi lá e orou para a criança, e a criança curou. A igreja dele não aceitou ele. E aí ele se uniu, juntou com um pastor do Rio Grande do Sul, que eu não lembro o nome agora, né, e começaram uma igreja. Começaram um trabalho que é um trabalho de avivamento. Né? E o interessante é que quando Deus toca nessas pessoas para começar um trabalho de avivamento, né, ninguém consegue parar. A pessoa é levada e pronto. Eu sei que o Manuel de Melo ele começou a pregar em tenda. Tenda, E tipo começa a dar circo, fruto também disso tudo, né? né? Tenda tipo de circo. O cara começava a pregar lá e ele tinha o dom para curar, né? As pessoas eram curadas e aí começou um trabalho de avivamento que hoje o Brasil para Cristo, né? Que é muito grande e reconhecido, sem falar dos irmãos da Assembleia de Deus lá, que começaram também, os missionários lá. E eu admiro essas pessoas. Como é que Deus usa essas pessoas de maneira a tocar em outras pessoas e as outras pessoas mudarem. Aceitar o que o outro está falando, né? Aceitar de bom grado e resolver mudar e tomar uma outra direção. É lógico que a gente sabe que é a operação de Deus, é que Deus é que opera. Mas eu admiro as pessoas que é usado como instrumento, igual esses avivalistas. Usado como instrumento e usado de uma forma assim que nada podia parar eles. Nada conseguia parar eles. Né? E tem muitos missionários, tem muitos avivalistas. Se a gente for procurar, tem muitas pessoas que fez a diferença e nós estamos aqui hoje, José, por causa deles. Estamos aqui hoje porque alguém, Deus, tocou no coração de alguém de tal forma que eles resolveram pagar um preço. Falar do pastor Rodson. Começou um grupinho lá de evangelização lá no Brasil para Cristo. Que nós estamos aqui hoje. Né? Um grupo pequenininho lá, 5 pessoas, 5, 6 pessoas. Mas que nós estamos aqui hoje. Então, são pessoas que são tocadas por Deus, que Deus usa e é impressionante. Né? Pode falar, Hugo. Eu tô vendo a pessoa. Né? Pessoas que Deus usa e que é de maneira impressionante. Né? Das pessoas que eu acho muito impressionante é de um povo da Índia que eu costumo falar aqui na igreja. 2 missionários foram lá, pregaram o evangelho, né? Ensinaram, quase morreram também com malária, né? Pregando lá para o lugar que era uma tribo indígena, e que hoje um estado todo é evangélico. 98% da população são evangélicos. Né? E em cada distrito, às vezes você olha em foto, eu vejo em foto, assim, em cada distrito tem 2 ou 3 igrejas. E um pessoal da Índia que é extremamente educado. O índice de cultura deles é o melhor da Índia, do estado é o melhor da Índia. Mas por quê? Porque o trabalho de dois missionários, eu vou chamar assim de avivalista,
Porque apesar deles começar o trabalho em 1903, né, são pentecostais. São pentecostais. As igrejinhas lá todas são pentecostais. No batismo eu falo igrejinha, mas um dia se vocês pesquisem lá Mizoram, vocês vão ver que as igrejas são todas maiores que essa aqui. São catedrais, são igreja enorme. E é tribal. O povo lá é tribal, é tribo. Tanto é que as vestes deles são diferentes, eles são tribal. Mas o impressionante é que Deus usou esses dois missionários em 1903, começaram a pregar o evangelho lá e está até hoje. Está até os dias de hoje. Impressionante. Impressionante. Então, o Roy, Pastor Roy, admiro ele. A Tati. A gente olha ele aqui hoje, né, professor do seminário de teologia aqui, mestre, né? Mas eu vi o Roy, né, lá na Chácara Guanabara, em Guararema, lá andando lá no meio da terra, lá para pregar o evangelho. Ele e a Tati, andando a pé por lá nas casinhas lá para pregar o evangelho. São pessoas que eu admiro e glória a Deus pela vida deles. O senhor estava falando ali todos esses começaram o avivamento, muitos começaram com dificuldade, né? E passaram por dificuldade com doença. E eu lembrei na igreja que meus pais são lá na cidade de Gravataí, anos atrás, quando eu era dessa igreja ainda lá, né? Tinha um pastor que ele assumiu e ele era missionário lá na África. E aí ele veio de lá e aí assumiu a igreja lá. E eu lembro que ele já veio de lá com a saúde fragilizada. Eu lembrei que todos eles se daí passaram pela questão de saúde, porque estavam em locais diferentes, né? Que não eram da sua localidade, né? E aí ele já veio com a saúde fragilizada de lá. Eu lembro que ele estava na nossa igreja, assumiu a igreja lá, e não demorou muito ele faleceu. Né? E ele fez esse trabalho missionário lá também, né? E a gente vê, né, como é que pode. E aí eu lembro que ele tinha uma visão diferente. Né? É diferente se eu for falar aqui, né, é diferente de quem tá lá, né, e vive isso, né, em locais diferentes, né. E ele faleceu logo em seguida, assim, porque ele já veio fragilizado. É. Não. É interessante, esses homens se doam, né? Se entregam e não mede esforço para cumprir o chamado deles, né? Não mede esforço. E isso me deixa bastante impressionado. Eu sou um pastor de igreja, né? Eu não fui pregar em alguns lugarzinhos aí, mas nunca enfrentei um trabalho de missões, não. Nunca enfrentei. Por isso que eu admiro muito essas pessoas e oro e peço a Deus para que Deus continue abençoando, continue fortalecendo e que continue aparecendo muitos missionários. E você que está assistindo aí, né? De repente Deus pode te usar e transformar você num avivalista e mudar o mundo, né? Mudar igual esses homens mudaram, né? Fizeram a diferença, né? E essa é a nossa oração para que apareçam mais David, mais Seymour, mais qual que é o seu aí? Eduardo? Robert, Eduardo, né? O Charles, John Wesley e muitos outros que apareceram por aí, né? De repente, você que está assistindo aí hoje, Deus pode tocar aí e você virar um avivalista. Né? Nós já vamos encerrar, né? Vamos orar aqui um pouquinho, né? Que Deus possa continuar nos abençoando. Vou começar a oração hoje com a Osimé. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por este momento, estar em Tua presença, buscando e aprendendo mais de Ti, Pai. Senhor Jesus, eu peço hoje, Pai, para que venha, Senhor, despertar a cada um de nós, para que possamos, Senhor Jesus, buscar a Tua presença cada dia mais e mais, Pai. Que possamos orar
buscar a Tua palavra, Senhor Jesus, e fazer a diferença, Pai. Venha nos Sim, despertar dia após dia, Pai, nos abençoando, nos capacitando, Pai querido. Que o Senhor venha encontrar em nós, Pai, verdadeiros adoradores, Senhor que Deus. Te adoram em espírito e em verdade, Pai. Que possamos, Sim, Senhor Senhor. Jesus, fazer a diferença neste mundo e que Glória ao possamos, teu Senhor nome. Jesus, ser jovens, pessoas que marcam, Pai querido, gerações, através da Tua palavra, através do Teu Espírito Santo, Pai. Desperta-nos. Desperta-nos para que possamos viver, Pai, grandes milagres, Sim, meu curas e Deus. bênçãos e Sim, transformações, Pai. Senhor. E principalmente, Pai, que possamos ver corações arrependidos, Pai, diante de Ti. Corações, Pai querido, que se prostrem diante de Ti, que buscam a Tua palavra, que buscam Te obedecer, Pai. Em nome de Meu Deus. Jesus, é o que eu te Sim, peço e te Senhor. agradeço por tudo, Aleluia. Pai. Venha nos Glória ao teu abençoar nome, dia Senhor. após dia, Senhor, renovando as nossas forças, Bendito Pai. seja. Que não possamos que não venhamos nos conformar, Pai querido, com as coisas do mundo ou Sim, dizer que Senhor. está tudo ok, que está tudo bem, não, Pai. Mas que possamos dia após dia buscar na tua palavra, buscar, Pai querido, ser Sim, meu jovens, ser Deus. pessoas cheias do teu Espírito Santo, Pai. Porque Sim. sabemos, Pai, que a tua presença faz a diferença. Sabemos, Pai, que onde colocar os nossos pés e se tiver a tua presença, Pai, vidas serão Sim, meu transformadas, Deus. Pai. Assim como falamos, Pai, sobre esses avivalistas, Senhor, que possamos ser, Pai, jovens, pessoas que façam a diferença através do teu Espírito Santo. Obrigada, Senhor Jesus, e desperta-nos dia após dia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus, eu Glória a continuo essa Deus. oração, Senhor, te pedindo, Senhor, que o Senhor venha estar tocando, Senhor, naquele que está Sim, assistindo, Pai. Senhor. Que haja esse despertamento, Senhor, Sim, meu de Deus. avivamento. Aleluia. Como foi falado aqui, Senhor, que o avivamento venha a ser de forma de transformação de vidas, né? Não seja Sim. simplesmente um barulho, algo que vem e passa, mas aquilo que venha transformar para a vida toda, Senhor. Toca na vida de cada um, Senhor. O Senhor Sim, meu sabe, Senhor, o que Deus. cada um passa, Aleluia. Senhor, a luta que cada um enfrenta. Mas que esse avivamento venha vir, Senhor, Sim, em meu forma Deus. de transformação. Sim, E, Senhor. Senhor, e que almas venham se chegar, Senhor, aos teus pés, Pai. Como Glória a ti, a gente meu leu Deus. aqui sobre alguns avivalistas, Senhor, quando eles pregavam, Senhor, as vidas se chegavam, Senhor, se ajoelhavam, chegavam à tua presença. E nós sabemos que havia mudança de vida. E Sim, que o meu Senhor venha Deus. estar tocando, Senhor, e quem está assistindo. Essa é a minha continuação. Sim, Jesus. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, no mesmo espírito de oração, Senhor, vemos aqui te agradecer por essa rica Glória ao oportunidade. teu Obrigada nome. por todo o Sim, meu Deus. conhecimento aqui, Obrigado, Senhor. Senhor. Que o Teu Bendito Espírito Santo, seja. que está neste lugar e que também está com as pessoas que estão assistindo, Sim, Jesus. Senhor, trabalhe em cada coração. Que nós possamos, Pai, viver constantemente um avivamento, onde acontece a transformação das nossas vidas. Senhor, falamos aqui de Sim, meu missionários, Deus. do trabalho missionário. Mas Sim, cremos, Pai, que Jesus. todos somos chamados para pregar a Tua palavra, o Teu Evangelho, espalhar o Teu amor. Sim, meu Então, Deus. pelo Teu Espírito Santo, Senhor, desperta em nós a bravura, Senhor, a coragem de falar e testemunhar o Seu Sim, meu santo nome, Deus. Pai. Sim, meu Usa as Deus. nossas vidas como exemplo. Que não sejam só Sim, Senhor. palavras, mas que possamos viver a Tua palavra, para Glória que a a gente Deus. possa Glória a pregar para Deus. os jovens, para os adultos, para os Glória. velhos, para todos, Senhor, que a Tua palavra se Sim, meu espalhe, Deus. assim como esses avivalistas fizeram, que a gente possa gerar um movimento aqui. É tudo o que te pedimos e te agradecemos. Senhor nosso Deus, bendito seja o teu santo nome. Senhor, glorificado seja, Senhor Deus, por tão grandes maravilhas, Senhor Deus, por tão grande amor para conosco, Senhor Deus. Sabemos, Senhor Deus, e cremos que esses avivalistas, Senhor Deus, eles vieram, Senhor Deus, aqui e foram um instrumento nas tuas mãos, Senhor, para que o Evangelho chegasse até as nossas vidas, Senhor Deus, chegasse até nós, Senhor Deus, com qualidade. Deus Todo-Poderoso, agradecemos, Senhor Deus, por cada um, Senhor Deus, agradecemos pelos avivalistas, agradecemos, Senhor, pelos missionários, Senhor Deus, agradecemos, Senhor Deus, pelos profetas, apóstolos, Senhor Deus, por todos. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque nós estamos aqui hoje, Senhor Deus. Conhecemos, Senhor Deus, a tua palavra, Senhor Deus.
Podemos receber, Senhor Deus, a Tua presença, sentir a Tua presença, Senhor Deus, por causa dessas pessoas, por causa desses homens, Senhor Deus, que foram um instrumento nas Tuas mãos. Deus Todo-Poderoso, peço, Senhor Deus, que o Senhor venha nos usar, Senhor, da mesma maneira, Senhor Deus. Que o Senhor possa despertar, Senhor Deus, em cada um de nós, Senhor Deus, o espírito avivalista, Senhor Deus, o espírito missionário, Senhor Deus, para buscar, Senhor Deus, as vidas, para buscar, Senhor Deus, as almas. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, que o seu poder, Senhor Deus, possa ser derramado mesmo, Senhor Deus, sobre cada um de nós, Senhor Deus, e que nós possamos, Senhor Deus, sempre ter as mãos, Senhor Deus, as armas espirituais, Senhor Deus, na qual nós podemos vencer o nosso adversário. Deus Todo-Poderoso, Pai amado, te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor possa despertar, Senhor Deus, um avivamento, Senhor, sobre todos nós, sobre aqueles que estão nos assistindo, sobre aqueles que vão nos assistir, Senhor Deus, que o Senhor possa despertar, Senhor Deus, um avivamento. Se existe um avivamento ainda para começar, Senhor Deus, comece conosco, Senhor Deus. Comece, Senhor Deus, nesses dias, comece usando alguém, comece usando alguém que está assistindo, Senhor Deus, comece usando, Senhor Deus, um obreiro aqui, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai amado, nós estamos aqui, Senhor Deus, e queremos bem dizer, glorificar o teu santo nome, Senhor Deus, e te pedimos, Senhor Deus, envia, Senhor Deus, mesmo as nossas vidas, envia, Senhor Deus, para levar, Senhor Deus, o Evangelho, Senhor Deus, usa-nos, Senhor Deus, e que esse instrumento, Senhor Deus, que estamos usando hoje, Senhor, a tecnologia, Senhor Deus, que chegou até os nossos dias, que nós estamos usando, possa ser, Senhor, um instrumento, Senhor Deus, para alcançar muitas vidas, Senhor. Deus Todo-Poderoso, oro, Senhor Deus, eu peço no nome de Jesus, mas também peço, Senhor Deus, por aquele que está sofrendo, Senhor, que o Senhor possa abençoar da vitória, aquele que está enfermo, Senhor, que receba a cura, Senhor, aquele que está passando por lutas, por dificuldades, Senhor Deus, da vitória, Senhor, Pai Todo-Poderoso, eu não sei, Senhor Deus, até onde essa live vai, eu não sei, Senhor Deus, o alcance, Senhor Deus, eu não sei, Senhor Deus, quantas pessoas vai assistir, Senhor, mas onde chegar, Senhor Deus, que a tua bênção, Senhor, possa chegar junto, Senhor Deus, e que haja, Senhor Deus, mesmo transformação, avivamento, despertamento, Senhor Deus, em cada um. Deus amado, te pedimos, Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por tudo. Amém? Graças a Deus. Nós estamos agora encerrando. Que Deus abençoe a todos vocês.